Ces voitures, cette voiture. Como utilizar os adjetivos possessivos em français? Voilà, fica comigo até o final desse vídeo que hoje vocês vão aprender a usar esses adjetivos, d'accord? Voilà, então vamos lá. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o melhor canal de francês que você poderia ter achado, legal? Então vamos lá. O que vocês vão aprender hoje? Antes disso, eu sou o professor Sebastião. Nesse canal a gente fala sobre a língua francesa em todos os seus aspectos: gramática, pronúncia, vocabulário e tudo que for preciso para melhorar a comunicação de vocês en français. Voilà, na aula de hoje a gente vai ver como utilizar os adjetivos possessivos. Então, o que que é isso, professor? Adjetivo possessivo. Vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês o que que é um adjetivo possessivo, que muita gente tem dúvida. Então, vamos lá, olha só, direto ao ponto, como sempre, vocês já me conhecem, não tem enrolação nesse canal, é para melhorar o francês de vocês. E com isso, a gente vai direto ao ponto, mostrando os itens e aqueles pontos mais difíceis na comunicação em língua francesa, d'accord? Les adjectifs démonstratifs. Então, o que que é isso? É isso aqui, ó. C, que eu estou mostrando aqui, ó. C, tem esse 7 aqui, e tem esse outro 7 aqui, ó. 7 ou é 8, professor? Nem 7 nem 8. Então, vamos lá. Então, o que que significa isso? Esse, essa, aquele, aquela. Esses são adjetivos possessivos, ok? Então vamos entender melhor no contexto aqui, ó. Ce jardin, esse jardim. Então vamos lá. Jardin é uma palavra em francês que ela é masculina. Além dela ser masculina, ela não começa com vogal, ela começa com J, que é uma consoante. Então, olha só. Se eu tenho uma palavra que começa com uma consoante, o que que eu faço? Eu uso esse C aqui para dizer esse jardim, por exemplo, tá? Então, ce jardin. A mesma coisa, garçom. Garçom, que é rapaz, começa com G. E G é o quê? Vogal ou consoante? Consoante. Então, C. Masculino começa com consoante. A mesma coisa, PI, ó. CPI, CEPAR, CENAMAC. Heureux, todos começam com consoante, d'accord? Agora, se a palavra é masculina e ela começa com vogal ou com H mudo, a gente vai usar o set. Só que você vai pronunciar esse T ligando o som aqui. Então, eu vou falar c'est un meuble. C'est un meuble. Tá vendo? Essa palavra é masculina, mas ela começa com a letra I. Letra I que é uma vogal ou uma consoante? É uma vogal. Então, por isso que eu uso set. Então, set mobile, a mesma coisa, arbre, começa com vogal. Cet arbre, juntando os sons, tá? O C com A aqui, ó. Cet arbre. A mesma coisa aqui, cet meuble, cet arbre, oiseau. O que que é oiseau? Passarinho. Cet oiseau, cet événement, não é envenenamento aqui não, tá? É evento. Cet événement, cet homme. Ah, mas professor, o H é consoante, só que o H é consoante, só que ele é mudo aqui, tá? Então, o som que prevalece é da letra O. Então, eu junto o T, que aqui está, com a letra O, que está após o H, ok? Como o H é mudo, ele não tem som. Cet homme, cet hôtel, a mesma coisa com hotel. Cet hôtel. De novo, ó. Cet immeuble, c'est un meuble. Cet arbre, cet oiseau, cet événement, cet homme, cet hôtel. Aqui começa com consoante, eu falo simplesmente C. C'est jardin, c'est garçon, c'est pays, c'est parc, c'est le marque, c'est heureux. D'accord? Se for feminino, eu uso set, essa palavra aqui, ó, set. Porque essas palavras que aqui estão, elas são femininas, tá até de rosa, tá? Então, cette armoire, cette fille, cette maison, cette idée, cet arbre, cette hirondelle. C'était rondelle, d'accord? Se for plural, professor, plural dos dois, não importa se é masculino ou feminino, é sempre C. Então, olha só, ces garçons, esses meninos, ces filles, essas meninas, ces jardins, esses jardins, ces maisons, essas casas, ces arbres, essas árvores, ces allées, essas alamedas, ces heureux, ces héroïnes, ces hamacs, ces apps, ces hôtels e ces hirondelles. Perfeito? Então, só para ter uma ideia de como distinguir o masculino. O masculino tem duas formas, lembrando essas duas formas do masculino, tá? Uma para palavras masculinas que começam com consoante e outra para palavras masculinas que começam com voyelle, vogal, tá? Ou acho mulher, não é para achar mulher, não. Acho mulher, que tá escrito aqui, ó, significa H mudo, ok? Então vamos ver aqui um texto onde tem isso bem aplicado, tá? Para ficar claro que essa aula, como eu disse,
O objetivo do nosso canal é o quê? Melhorar o francês de vocês em todos os aspectos, como pronunciar melhor, como entender as estruturas da língua melhor, ok? Como melhorar o vocabulário, d'accord? On y va. Então vamos lá. O texto aqui a gente tem: Ce matin, je me suis réveillé tôt dans cette grande maison. Então, essa manhã eu me levantei cedo nessa grande casa, à la campagne. Se eu falo que a casa é la campagne, quer dizer que é numa região afastada dos centros, como se fosse o interior, bem tranquilo, tá? Par la fenêtre, je voyais, eu via ces arbres magnifiques. Esse é o azul. Então, a árvore a gente viu lá, o azul é pássaro, tá? Tá vendo? Começa, é masculino e começa com vogal. Aí tem seto azul, coloré, que chantait, coloridos, que cantava. Que cantava, né? Que são um azul. J'ai pris ce livre. Então, eu peguei esse livro, ó, livro, masculino, e começa com consoante C. Sur la table, et j'ai commencé à lire dans la fauteuil. Então, sobre a mesa, o livro estava, the book is on the table, né? Já comecei a ler dans ce fauteuil. Fauteuil é poltrona, começou a ler. Poltrona é uma palavra em francês que ela é masculina, então eu falo ce fauteuil, confortável. Continuando aqui. Plus tard, j'ai rencontré cette voisine, très gentille. Encontrei essa vizinha, tá vendo? Vizinha, vizinha, mulher ali, ela é feminina, então eu falo cette voisine, très gentille. Ela m'a parlé de ces événements, plural, ó. Evénement, não é envenenamento, é evento, tá? Ela falou dos eventos, organisé dans le village e de ce notre endroit. Endroit é lugar, desse lugar especial, especial, où tout le monde se retrouve le week-end, onde todo mundo se encontra no final de semana. J'aime beaucoup cette ambiance e ces moments. Eu adoro gosto muito, né, desse ambiente e desses momentos. Perceberam? Então tá no masculino, tá no feminino, tá no plural, igual eu expliquei ali em cima, com o texto ajudando-os a entender melhor como utilizar os adjetivos demonstrativos em français. Aula curta, clara, direta ao ponto, realmente para resolver esse problema que vocês possam ter de como utilizar os adjetivos em français. Mas se você quer uma coisa mais aprofundada, quer uma comunicação mais efetiva, mais rápida, com sequências de formas de se comunicar no dia a dia que te leve a uma fluência mais rápida, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo do meu curso A1 de français, Français en Action A1, onde vocês vão ter mais ou menos um semestre reduzido a um mês, com muito exercícios, com correções e com bastante explicação de vídeo. São videoaulas, né? Com explicação clara de como você se comunicar englobando todo o nível A1, d'accord? Então, se você quiser, tiver interesse em fazer o A1 rapidamente, você não tem tempo para perder, fica aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso A1, d'accord? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like. Se não gostaram, deixa também um like, d'accord? Deixa um like. E se achar que é maravilhoso o vídeo, compartilha com seus inimigos e amigos também, tá bom? Com todo mundo que você perceba que precisa e não precisa e manda assim mesmo, ok? Daqui, ó, o MW. Então é isso aí. Nos vemos na próxima aula e au revoir!